Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e desejar a todos vocês uma excelente sexta-feira repleta e abençoada pelas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o pastor Rômulo, esse é o plano, esse é o projeto da leitura para o ano de 2025. Leitura de hoje, nós estaremos fazendo, estou ajeitando aqui porque a luz ali no fundo ali está pegando aqui um pouquinho, só eu me colocar isso. Bota um pouco pra cá, aí, assim, deixa eu ver aqui. Aí, aqui ficou legal. Leitura de hoje, Salmos 32, 33 e 34. Vamos à leitura? A felicidade do homem perdoado, a exortação ao arrependimento. Esse Salmo 32 aqui, eu quero já dizer a você que ele é em conjunto com os Salmos de número 51. Quando Davi cometeu o pecado com Betseba, quando Davi ele foi revelado através do profeta Natan, então ele compõe esses dois salmos, o 32 e o 51. Então agora eu vou falar sobre o 52. Quando nós chegarmos no 51, eu vou relembrar para vocês verem como tem tudo a ver um salmo completando o outro. Então é nesse cenário aqui que Davi escreveu esse salmo. Masquil de Davi. Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa feliz, verdadeiramente feliz, mais do que feliz. Aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Olha agora, ó. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não te encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até que no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar que me escondo, tu o preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, vós todos os que sois retos de coração. Então perceba que ele confessa aqui, na realidade, ele só acabou confessando porque foi revelado ao profeta Natan. Natan vai até ele, como nós vemos lá no livro de Crônicas, lembra? Conta toda uma história, uma parábola daquela ovelhinha, coisa e tal. E Davi mesmo dá a sentença. Porém, ele poderia ocultar, ele poderia omitir, mas quando ele recebe essa revelação, esse confrontamento através do profeta Natan, dizendo: este homem é você, Davi. Então naquele momento ele não se oculta e nem transfere e fala: pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece, porque o seu pecado havia sido descoberto. Então ele fala, ó, enquanto eu não fiz isso, olha o que ele diz aqui, ó, que ele diz, ó, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Mas ele diz o 5, ó, quando eu confessei o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste agora, perdoaste, ó, a maldade do meu pecado. Porque qual foi a maldade? Além dele ter se deitado com uma mulher que não era dele, que era Betseba, ele colocou Urias, que era o seu 37º valente, como nós já lemos disso também lá atrás, ele era o seu 37º valente, na linha de frente, e pediu para que Joabe recuasse um pouco os soldados, para que Urias fosse morto, e ele pudesse então estar com Betseba. Ninguém saberia disso, mas Provérbios 15:3, a Bíblia diz o quê? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus sabia. E também sabia da natureza de Davi, que ele queria ocultar, que ele queria fazer toda essa trama. Você vê que ele traz Urias para perto dele, embebeda ele, embregueda e fala: agora vai ter com a tua mulher, porque que soldado não iria? Mas Urias é tão fiel a Davi, que ele fica na porta do palácio, mesmo embriagado. Aí fala: como é que eu poderia ir se os meus companheiros, o exército está no campo de guerra? Como é que eu poderia ir para minha casa?
E aí Davi então escreve a carta, dá na mão dele, olha a fidelidade dele, não abre para ver o que está escrito na carta, está levando a própria sentença de morte para Joabe. Quando ele chega, ele entrega, já pensou isso? Ele entrega a própria sentença de morte na mão de Joabe. Quem tramou isso? Davi. Por isso que ele diz assim, ó, a maldade do meu pecado. Consegue entender? Então esse Salmo 32 é nesse contexto, nesse cenário, quando o profeta Natan coloca o dedo em riste no rosto, na face de Davi, dizendo, esse homem é você, Davi. Tá bom? E depois, quando chegar no 51, você vai ver que a gente faz uma ponte legal, e aí você vai entender que são os dois salmos nesse cenário. Salmos 33, o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com um saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todos os exércitos deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou, logo tudo se apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente que se livra pela sua muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. E os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Olha que interessante aqui o verso 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Muitas nações, infelizmente, escolheram pseudos, falsos deuses para ser os seus padroeiros, para ser os seus representantes. Mas existem muitas cidades, inúmeras cidades aqui no nosso país. Vale lembrar que o nosso país ele é um estado, ele é um país, aliás, é um estado não, ele é um país laico. O que é isso? Ele não tem uma definição. Por exemplo, a China, no exemplo assim, não, um país comunista, ele tem uma definição de uma religiosidade. A Nigéria também tem a definição de uma religiosidade, de uma religião. Entende isso? Por exemplo, lá, os países extremistas têm a definição que não, aqui é o Islã. Os extremistas, se você não for islâmico, você vai pagar com a sua própria vida. Então eles têm definição. Nosso país não. Por quê? O nosso país tem islâmico, nosso país tem cristãos, nosso país tem kardecista, nosso país tem umbandista, candomblessista, nosso país tem católicos, nosso país tem há uma diversidade de religião, e isso cada qual pode exercer livremente. É isso que significa ser um país laico. Ele não estabelece como regra tal religião ou essa ou aquela outra. Porém, nós, cristãos e protestantes, não somos politeístas. O que é um politeísta? Um politeísta é aquele que acredita, ele tem um Deus como o seu Deus, mas ele também acredita em outros deuses. Não. Nós, cristãos e protestantes, cremos em um único Deus, triuno, que a Bíblia fala aqui em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. É nesse Deus que nós cremos dessa forma, que é mistério, até mesmo para os entendidos. 1 João, capítulo 5, a Bíblia vai dizer assim, a partir do verso 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é,
Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Verso 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam em um. Então, é nesse Deus que nós cremos. Então, a nossa nação brasileira, se estabelecesse verdadeiramente Deus como prioridade, Deus se enquadraria nesse versículo: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Lembra que eu falei numa leitura anteriormente? Nós não podemos apenas ter Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Também precisamos ter Ele como nosso Senhor. E isso significa o quê? Qual é essa mudança? Quando eu tenho Ele como Deus, eu apenas confessei. Eu apenas recebi e aceitei Ele. Mas quando eu tenho como Senhor, Ele está governando os meus passos, guiando, direcionando, orientando. E eu estou debaixo dessa direção divina. Então é isso que Ele está falando. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, além de receber, Ele também direciona os passos. Se for da tua vontade, farei isso ou aquilo. Se Deus permitir, farei isso e aquilo. Vou consultar o Senhor. É da tua vontade? Eu posso? Eu devo? Está de acordo com a tua vontade soberana? É nos padrões bíblicos? Nesse sentido. Então esse salmo, ele traz esse despertamento. Quem tem sido o Senhor da tua vida? Quem tem assumido o senhorio das suas ações, das suas expressões, das suas atitudes? Pense sobre isso. Salmo 34. Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que lhe expulsou a ele e ele se foi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, e não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Eu vou repetir. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias e ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e a segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Redobre a atenção. 34:19. Muitas, não poucas. Muitas, não poucas. Muitas são as aflições dos justos. Recebe essa palavra. Mas o Senhor livra de todas. Mas o Senhor livra de todas. E lhe guarda todos os seus ossos, sem que nenhum deles se quebre. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Esse salmo tem inúmeras aplicações, mas eu não quero me estender, mas eu quero destacar duas. A primeira, o 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Vamos fazer um paralelo? Primeira epístola de Pedro, no seu capítulo de número 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, Pedro vai receber uma revelação acerca do adversário. Ele vai dizer assim, sede sóbrios, 5:8 de 1 Pedro. Vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ao nosso derredor está o inimigo. Ao nosso derredor está o nosso adversário. Como? Como um leão, procurando, bramando, rugindo como um leão, quem possa tragar, devorar. Porém, olha o que o Salmo 34:7 diz. Ao nosso redor, ou seja, a redor, mais próximo, redor e derredor. Então aqui, imagina aqui, Aqui, aí aqui eu tenho,
Aqui, ó, o meu redor e o meu derredor. Então eu estou aqui, então o meu redor quem está? O anjo do Senhor. E o meu derredor? O inimigo. Mas é de todos? Aí é que está o pulo que eu queria dar essa pérola para você. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33 diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Perceba que Salomão falou em Provérbios 15, 33, o princípio é temer. E agora em Eclesiastes 12, 13, o fim de tudo é temer. Mas só temer não. Temer e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então é isso que ele está falando aqui. Que o anjo do Senhor vai estar acampado ao redor de todos? Não. Daquele que os teme. O que é temer? Lembra que eu já falei? Reverenciar, ter respeito e guardar os seus preceitos, ensinamentos e mandamentos. Lembra do que Jesus falou no Getsemane, quando ele volta? Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Não é orar e vigiai, não é jejuar e vigiai, não é ler, meditar, examinar e vigiar. É sempre a vigilância primeiro. Desculpe, a vigilância em primeiro lugar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o segundo ponto que eu queria destacar é o 19. Muitas são as aflições do justo. Vamos fazer um paralelo? João 16, palavra de Jesus, prestes a findar o seu ministério aqui na terra, porque em João 17 ele faz a oração sacerdotal, mas em João 16 ele vai alertar o povo da seguinte maneira, ó, os seus discípulos, ó. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo também falando sobre esse mesmo assunto em Efésios 6, ele diz o que, ó? No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele fala que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e contra potestades, ó. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, o cristão vai passar por lutas, o cristão vai ter dia mau, e às vezes esses dias tornam-se semanas, meses, anos e até mesmo décadas. Só que o que a Bíblia está falando aqui no Salmo de hoje? Muitas, não poucas, são as aflições, mas o Senhor livra de todas. O Senhor livra de todas. Quem? Todos não. Os que o temem, os que guardam e os que obedecem. Essa foi a palavra de hoje. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Vamos escrever hoje? O que nós vamos escrever hoje? O princípio e o fim é temer a Deus. Consegue? O princípio e o fim é temer a Deus. E aí eu cito Provérbios 15, 33 e Eclesiastes 12, 13. O princípio e o fim é temer a Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor.